Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. O tópico da nossa videoaula de hoje será árvores binárias, mais especificamente o armazenamento estático. Então, assim como nós vimos no nosso estudo de listas, árvores também podem ser armazenadas de forma estática ou dinâmica. A gente vai começar o nosso estudo com o armazenamento estático. Aí eu questiono vocês, quais campos seriam relevantes para cada nó? Se a gente parar para pensar, a gente vai precisar de um campo com a informação do nó, um campo com uma referência para o filho à esquerda, um campo com uma referência para o filho à direita e um campo com uma referência para o pai. Então, no caso, os campos info, left, right e father. Tá certo? Bom, como vocês sugeririam o armazenamento estático? Em um vetor? Certo, mas como? Então, vamos ver uma representação aqui de uma árvore binária. Então, temos ali a raiz x, filho à esquerda y, à direita w, e y tem apenas um filho à direita z. Tá certo? Então, tenho ali a representação de cada um dos nós. Então, o meu nodo vai ser o conjunto dos campos info, left, right e father, tá certo? E aí eu vou ter um grande vetor capaz de armazenar n nodos, tá? O fato é que eu vou precisar de uma informação a mais. Eu preciso saber aonde no meu vetor se encontra a minha raiz. Então eu vou ter um campo que vai guardar uma referência para a raiz, certo? Então, para a gente exemplificar aqui, na nossa marcação no vetor ali, a gente vê que o elemento que eu destaquei ali, os componentes, ele tem índice 1 no vetor. Então, eu vou colocar ali como minha raiz estando armazenada no elemento com índice 1 no vetor. No caso, minha raiz tem informação x, aí eu vou colocar lá os dados. Então, eu estou supondo que nessa minha representação, o meu filho à esquerda da raiz vai estar no elemento com índice 3 no vetor. Meu filho à direita no elemento com índice 0. E no caso é a raiz, não tem pai. Então estou representando a ausência com o índice inválido. No caso, estou arbitrando o valor menos 1. Tá certo? Então vamos seguir essa representação. No caso, começando pelo filho à esquerda, está dito ali que ele se encontra no elemento com índice 3 do vetor. Então vamos lá, e lá estarão as informações armazenadas referentes a esse nodo. Então lá, informação é y, no caso ele não tem filho à esquerda, então menos 1 ali como referência. O filho à direita então está sendo arbitrado aqui, está na posição com índice 4 no vetor. E o pai deste elemento é a raiz que se encontra no índice 1 do vetor. Seguindo adiante, vamos para o armazenamento dos dados referentes ao filho à direita da minha raiz. Então ele se encontra, como foi dito aqui, no índice 0. Então lá no 0 eu tenho a informação do nodo, que é o W. No caso, o W ele não tem nem filho à esquerda nem à direita, e o seu pai, que é a raiz, se encontra no elemento com índice 1 do vetor. Agora, por fim, eu preciso representar o meu Z. Segundo o que a gente está verificando aqui, ele se encontra no elemento com índice 4, porque ele é o filho à direita do Y. Então, lá eu vou ter os dados referentes a esse nodo. Informação é Z, não tem filho à esquerda, não tem filho à direita, e o seu pai se encontra no elemento com índice 3 do vetor. Tá certo? Agora eu destaco o seguinte, nós temos aqui nessa representação uma área livre, que pode ser utilizada para armazenar mais um nodo da árvore. Então, nesse caso, eu vou precisar de uma forma para acessar os nodos livres. Então, vamos construir uma lista de nodos livres. Eu vou ter um campo a mais na minha árvore que vai indicar o índice do primeiro elemento nessa minha lista. Então, no caso, 2, tá certo? E eu preciso encadear esses meus nodos livres, fazer uma lista encadeada de nodos livres. Então, no caso, eu vou arbitrar que o campo left de cada nodo vai ser utilizado se este pertencer à lista de nodos livres para armazenar o seu próximo, tá certo? Então, no caso, eu tenho apenas um elemento aqui, vou indicar com índice menos 1, que eu mesmo não tenho um próximo. Tá bom, pessoal? A tudo isso aqui, ou seja, o meu vetor associado aos campos raiz e nodo livre, vão constituir a minha representação
através do armazenamento estático em vetor de uma árvore binária. Agora eu pergunto para vocês, quais operações primitivas seriam relevantes para essa minha árvore binária? Vamos analisar então. Se P é uma referência para um nodo ND ou nó ND de uma árvore binária associada a T, vamos ter a função info TP retornando conteúdo de ND, ou seja, P vai ser a referência para o nó da árvore T, e aí vai retornar a informação de P, no caso, o conteúdo do ND. As funções, né, left, right, father e brother vão retornar o quê? Então, left vai receber os dados da árvore e uma referência para o nodo, e vai retornar a referência para o filho à esquerda de P na árvore T. Right vai retornar a referência para o filho à direita do nodo P armazenado na árvore T. Father vai retornar a referência para o pai do nodo referenciado por P na árvore T. Por fim, brother vai retornar a referência para o irmão do nodo referenciado por P na árvore T. E essas funções vão retornar referências inválidas, no caso da nossa representação, o -1, se ND não tiver filho à esquerda, filho à direita, pai ou irmão, respectivamente. Temos também as funções lógicas, isLeft e isRight. IsLeft vai receber uma referência para um nodo da árvore T, e se esta referência representar um nodo que é um filho à esquerda, a função vai retornar true, verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. IsRight vai receber uma referência para um nodo contido na árvore T. Se esta referência representar um filho à direita, isRight vai retornar true. Caso contrário, false. Para construir uma árvore binária, as operações makeTree, setLeft e setRight vão ser úteis também. Então, makeTree vai fazer o quê? Eu vou construir uma árvore que vai ter como raiz um nodo com o campo, ou melhor, com campo informação, com valor x. setLeft vai receber uma referência para o nodo, a referência P, contido na árvore T, e vai inserir um filho à esquerda do nodo referenciado por P, que vai ter o campo informação com conteúdo x. setRight, por sua vez, vai receber uma referência para o nodo contido na árvore T e vai inserir um filho à direita do nodo referenciado por P com o campo informação contendo x. Como que foi definido, nós podemos então implementar na linguagem C uma árvore binária como sendo. Então temos aqui a definição para node, um nó. Então é uma estrutura com os campos info, left, right e father. Aí só chamar a atenção que esta árvore que eu vou mostrar para vocês vai guardar a informação correspondendo a um valor inteiro. Por fim, o que vem a ser minha árvore binária sequencial? Então, ou seja, com armazenamento estático. Então, tenho aqui a abreviação, estou definindo o tipo argbinsec, que nada mais é do que uma estrutura contendo um grande vetor para nodes, contendo nodos. A capacidade máxima, estou determinando aqui de armazenamento como sendo num nodes. Aí, lembrando que eu vou ter que ter lá uma diretiva do pré-processador, mais especificamente um define, especificando qual o valor que eu tenho para macro num nodes. No caso aqui do exemplo, 100, por exemplo. Tá? Bom, e agora então eu tenho os protótipos das funções que vão implementar as operações básicas. Então tenho makeTree, setLeft, setRight, info, left, right, father, brother, isLeft, isRight. Tá certo? Agora eu vou pedir que vocês implementem uma a uma essas funções. Então vamos começar por makeTree. Tempinho para vocês. Bom, então vamos agora para a codificação da minha função makeTree. Só para deixar claro que inicialmente, ao construirmos a árvore, a gente vai ter que gerar a nossa lista de nodos livres, que vão ser os elementos contidos no nosso vetor.
Para a implementação do makeTree, eu vou utilizar algumas variáveis auxiliares. Então, tenho variáveis locais à minha função, mais especificamente i e indi. A gente vai ver a utilização mais para frente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou percorrer o meu vetor encadeando os elementos do mesmo como pertencentes à minha lista de nodos livres. Aí só tem uma ressalva. Nesse caso, eu vou percorrer do primeiro ao penúltimo elemento, dizendo sempre que o elemento que o segue é o próximo livre na minha lista de nodos livres. Lembrando que eu fiz algo análogo a isso na implementação do armazenamento de uma lista encadeada em um vetor estático, tá bom? Mas vamos lá. Dentro do for, então, o que eu faço? Eu vou acessar o 20º elemento do meu vetor nodes, que é um campo da minha estrutura apontada por T. E neste elemento eu vou para o campo left, que eu vou utilizar para fazer o encadeamento, né, da minha lista. E atribuo ao mesmo o valor de i mais 1. Quando eu sair do for, eu vou ter gerado a minha lista encadeada do primeiro até o último elemento. Só que eu saio com o índice do último. Então, o valor de i é igual a num_nodes menos 1, o índice do último elemento. Este não terá um próximo. Então, eu preciso acessar o campo left do mesmo e atribuir o valor menos 1. Tá bom? E, por fim, eu vou acessar o campo nodeFree da minha estrutura apontada por T e atribuir a este o valor 0, indicando agora como acessar a minha lista de nodos livres, tá bom? Na sequência agora, eu já encadeei todos os meus elementos do vetor e tenho lá a informação correta para onde se encontra o primeiro, né, nodo livre dessa minha lista de nodos livres. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou, né, solicitar um elemento dessa minha lista de nodos livres. Então, estou aqui utilizando uma função que eu vou mostrar a implementação mais para frente, tá certo? Que seria getNode. Então, getNode o que faz? Recebe, né, uma referência para uma estrutura que armazena uma árvore binária sequencial e vai retornar o índice de um nodo livre nessa estrutura, caso este exista. Se não, vai retornar um índice inválido. No caso, o valor menos 1. Tá bom? Este valor vai ser armazenado em int. Agora, no meu if, eu vou verificar se efetivamente getNode me retornou um índice válido, ou seja, se tem espaço para um novo elemento na minha estrutura. Aí, o que eu vou fazer? Se eu entrei no if, vou iniciar adequadamente os campos desse elemento. Então, vou acessar, usando o índice contido na variável local ind, o meu vetor de nodes, né, que é o campo da minha estrutura referenciada por T, acesso o campo info e atribuo o mesmo valor que eu recebi contido em x. Na sequência, vou inicializar agora os campos left. Então, por ser uma raiz, eu estou criando a árvore agora, o filho à esquerda vai ser menos 1, né? Não vai existir. De forma análoga, eu vou atribuir menos 1 para o filho à direita. Por ser a raiz, não tem um pai, atribuo menos 1 para father. Agora eu preciso armazenar no campo root, né, a raiz, né, referente à raiz, o valor de ind. Tá certo, pessoal? Então eu fecho agora o bloco do meu if. O meu else significa se eu não conseguir área para um novo nodo na minha estrutura. Aí eu vou informar isso através de uma mensagem, né, na saída padrão para o usuário e voltar pela finalização da execução do meu código. Por fim, fecho o bloco do meu else. Tá bom? Seguindo adiante, então agora eu vou apresentar para vocês a implementação de getNode. Tá? Então vai receber uma referência para a árvore binária sequencial. E aí agora o que vai ser feito? Né? Eu vou primeiro verificar se eu tenho algum elemento na minha lista de nodos livres. Então se o conteúdo do campo nodeFree da estrutura referenciada por T é diferente de menos 1. Se for, eu entro no if, aí eu vou guardar, né, abrindo o bloco do if ali, vou guardar esse índice em i e posso atualizá-lo agora. Né? Então, nodeFree vai receber o que? Eu vou usar nodeFree para acessar um elemento do meu vetor de nodos. Né? Vou para o campo left e utilizo esse dado para atualizar nodeFree. E agora eu retorno o conteúdo de i. Fecho o bloco do if. Se porventura no meu if tivesse verificado que o conteúdo de nodeFree era menos 1,
eu vou para o else e vou retornar -1. Tá bom, pessoal? De forma análoga, eu vou ter também a função freeNode, né, que vai receber a referência para, né, uma árvore binária sequencial, uma estrutura, e uma informação referente ao nodo que deve ser liberado. Tá? O que a função vai fazer? Eu vou, né, inicialmente acessar esse nodo que deve ser liberado. No campo left, eu vou colocar o que eu tenho em node free. E inserindo ele agora como novo primeiro. E eu atualizo o node free colocando o valor de node no mesmo. Tá bom, pessoal? Agora eu solicito que vocês implementem setLeft. Tempinho para vocês. Vamos então à implementação. Eu vou, né, utilizar uma variável local no processo, então tenho o meu lá ind. Vou utilizar, né, a função getNode, vou passar t, que é uma referência para uma árvore binária sequencial, e aí getNode vai me retornar ou o índice, né, de um nodo livre na minha estrutura, ou vai me retornar -1. Aí eu verifico isso agora no if. Se ind for diferente de -1, opa, tem espaço para um novo nó na minha árvore. Então o que eu vou fazer? Vou inicializar os campos adequadamente. Lembre-se, setLeft, então vou setar como filho à esquerda de P. Então uso P para acessar o meu vetor, que é um campo da estrutura referenciada por T. Vou para o campo left, digo agora que o filho à esquerda tem índice ind, que foi o retorno do meu getNode. Tá certo? E atualizo os demais campos. Como ele está sendo inserido agora, a informação vai ser a que eu recebi. Tá certo? Então o campo inf vai receber x. Não vai ter filho à esquerda, não vai ter filho à direita e o pai é p. Tá bom, pessoal? Fecho o bloco do meu if. Se eu não entrei no if, significa que eu não tinha área na minha estrutura para o novo nodo da árvore. E eu vou informar isso para o usuário através de uma mensagem na saída padrão, optar pela finalização da minha execução do código e fechar o bloco do else. Seguindo adiante, agora eu quero que vocês implementem a função setWrite. Tempinho para vocês. Bom, só vou destacar o que difere da implementação de setLeft. Então, basicamente, esta linha, né, onde eu vou setar agora o elemento com índice ind como filho à direita do nodo referenciado por P. Tá bom, pessoal? O resto do código é exatamente análogo à implementação de setLeft. Seguindo adiante, gostaria que vocês implementassem agora a função info. Tempinho para vocês. Então vamos para a implementação. Então eu só preciso acessar o meu vetor no índice P e retornar o conteúdo do campo info. Então está ali. Acesso o meu vetor nodes com o índice P, que foi recebido, né, da minha estrutura referenciada por T, que também era um parâmetro, e acesso o campo info e retorno o seu conteúdo. Tá bom, pessoal? Agora eu solicito que vocês implementem a função left. Tempinho para vocês. Então vamos lá. Eu vou acessar o meu vetor com o índice P, acessar o campo left e retornar o conteúdo do mesmo. Então está aqui. Tá certo, pessoal? Agora eu solicito que vocês implementem a função write. Tempinho para vocês. Vamos lá então. Então, efetivamente, eu vou acessar, né, o meu vetor, que é um campo da estrutura apontada por T, com o índice P, e vou para o campo write e retorno o conteúdo do mesmo. Então está aqui. Né? Acessei o meu vetor nodes, que é um campo da estrutura referenciada por T, no índice P, e retornei o campo write desse elemento. Agora eu solicito que vocês implementem father. Tempinho para vocês. Então vamos lá. De forma análoga ao que nós vimos, né? Então eu vou acessar o meu vetor nodes usando o índice P. O vetor é um campo da estrutura referenciada por T. Neste elemento eu acesso o campo father e retorno o conteúdo do mesmo. Tá bom? Agora eu solicito que vocês implementem brother. Tempinho para vocês.
Bom, vamos então para a codificação. Então, a primeira coisa, para eu acessar o irmão de um nó, eu preciso acessar o seu pai. Uma raiz não tem pai, então eu vou começar a minha implementação fazendo esta verificação. Então, eu uso o índice do nodo P para acessar o pai do mesmo na árvore referenciada por T. E aí o conteúdo eu comparo com -1. Se for diferente, ou seja, se não for a raiz, então eu vou verificar, né, se existe ou não irmão. Então o que eu faço? Verifico primeiro, a gente vai ver a implementação mais para frente de isLeft, né? Então verifico se P tem a referência para o nodo que é o filho à esquerda. Né? Se for, isLeft vai retornar verdadeiro. Eu entro no if e eu simplesmente vou, né, acessar o pai de P. E aí, este pai eu vou retornar agora o filho à direita. Existe ou não existe, né? Se existir vai ter um índice válido, se não existir vai ter um índice -1 e é o retorno da minha função. Vocês poderiam me perguntar, professor, o senhor não mencionou no caso das listas, né, que utilizar as funções gera, né, uma troca de contexto? Por que o senhor não acessou diretamente o pai e o filho à direita deste? Então, no meu else, agora eu faço isso. Então, se eu entrei no else, é porque isLeft retornou false. Ou seja, P é um filho à direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora, né, usar P para acessar um elemento de nodes. Vou para o campo father e agora uso essa informação para acessar nodes e consultar o filho à esquerda. Então, nota que eu não tenho mudança de contexto aqui. E este eu retorno. Tá bom, pessoal? Se porventura eu não entrei neste if, eu vou retornar -1. Tá bom? Pois se trata da raiz e a raiz não tem irmão. Agora eu solicito que vocês implementem isLeft, né? Função que a gente utilizou na implementação da função anterior. Tempinho para vocês. Vamos então para a codificação. Então, a primeira coisa que eu faço é consultar o pai de P. Né? Então, consulto e armazeno em Q. Aí, o detalhe, eu vou verificar se não se trata da raiz. Por quê? Se Q for igual a -1, se trata da raiz e a raiz não é o filho à esquerda. Então, eu vou retornar 0, falso. Se eu não entrei no if, aí eu vou verificar agora, então notem, né? Eu tenho Q como pai. Aí eu vou para o filho à esquerda de Q e ver se este é P. Se for, eu retorno 1, pois trata-se de um filho à esquerda. Então, isLeft é true. Agora, se eu não entrei em nenhum dos dois ifs, eu retorno 0, pois não é um filho à esquerda. Tá bom, pessoal? Por fim, solicito que vocês implementem agora isWrite. Tá bom, pessoal? Tempinho para vocês. Vamos à implementação. Então, notem que interessante. Eu vou primeiro verificar, né, se tem pai. Então, se P, né, ao consultar o pai, o retorno for diferente de -1, significa o quê? Que não é a raiz, né? Tem um pai. Aí eu simplesmente uso isLeft, que a gente acabou de implementar. Então, a negação de isLeft, né, para P vai ser o retorno de isWrite. Tá bom, pessoal? Se eu não entrei no if, eu retorno 0. Bom, quero destacar que existem formas de armazenamento estático alternativas à que foi apresentada. Então, por exemplo, a gente vai considerar a árvore binária aqui abaixo. Tenho ela aqui. Esta árvore poderia ser armazenada em um vetor da seguinte forma, né? Como nós vimos. Só quero destacar que cada um desses elementos aí é uma simplificação do que nós vimos como representação para um nodo. Então, eu estou colocando só ali o conteúdo do campo info, mas eu teria left, right e father associado a cada um desses elementos aqui. Tá bom, pessoal? O fato é que, né, se a árvore anterior passasse a ter a seguinte configuração, então, no meu nó E, eu vou acrescentar um filho à esquerda F e um filho à direita G. No caso, né, como ficaria o armazenamento no vetor? Então eu vou acrescentar esses dados aqui. E aí tem o vetor. Bom, mas e se fosse assim que eu fizesse o armazenamento?
Tá certo? Eu expandi as minhas reticências ali com esses símbolos e, na verdade, eu gerei essa lacuna aqui, né? Entre o meu nodo com informação E e o meu nodo com informação F. Aí agora eu pergunto para vocês, vocês identificam alguma vantagem utilizando esta forma de representação a esta? Vocês têm sim, vamos lá. Bom, então tá aqui. Para vocês conseguirem entender o que eu vou fazer, a gente tem aqui nível a nível. Aí eu vou fazer agora uma numeração da esquerda para a direita. Então, vou começar com o valor 0, né, em sequência. Então, eu tenho aqui a minha raiz, né, a única no nível. Vou atribuir o índice 0 a ela. Depois, no próximo nível, né, 1, 2, próximo 3, 4, inclusive os elementos que não constam, né, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, notem que vão corresponder aos índices, né, que eu estou armazenando esses elementos no vetor. Tá certo? Com isso, pessoal, eu já vou poder simplificar a minha representação para que a mesma contenha só a informação. Tá certo? Então, eu não vou ter mais em cada elemento desse aqui info, left, right, father. Eu tenho simplesmente agora o dado da informação em cada um dos elementos. Tá bom? E aí eu gero essa representação. Aí eu pergunto para vocês agora, a raiz está onde? Ela sempre vai estar no índice 0. Eu já estou começando a perceber a vantagem. Como saber quem é o pai de um nó? Pensem um pouquinho aí. É só usar a expressão P menos 1, né, e o resultado dividido por 2. P é o índice do vetor que contém o nó. Podem testar aí para vocês verem. Pegar, por exemplo, D. Como é que eu acho o pai de D? Aí seria 3 menos 1, 2. Quociente da divisão de 2 por 2, 1. Olha lá, D não vai ter B como pai? Ó, índice 1. Não, vocês entenderam. Seguindo adiante. Como saber quem é o filo esquerdo de um nó? Pense na equação anterior. Utilizando, né, o que agora? 2 vezes P mais 1. Então vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, né, eu tenho lá B. Aí eu quero saber agora quem é o filo esquerdo de B. Aí eu vou pegar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, ó o D. Como filo esquerdo. Vamos seguir adiante. Como saber quem é o filo direito de um nó? Com base na equação anterior, né, eu tenho que 2 vezes P mais 1. Está começando a ficar mais claro o porquê de utilizar essa representação. Né? Seguindo adiante. Como saber onde está o irmão direito de um nó? E aí, pensem. Bom, primeiro a gente deve saber se ele é um filo esquerdo. Aí a pergunta, tá certo, mas como saber? Simples, é só verificar se P é ímpar. Podem testar aí. Por exemplo, ó, o D é ímpar aqui o índice e é filo à esquerda. Se eu pegar F, ó, 9 é filo à esquerda. B é ímpar, é filo à esquerda. Tá certo? Bom, se um nó for um filo à esquerda, como saber onde está o seu irmão direito? Basta somar uma unidade P. Tá certo? Simples assim. Olha lá, o B é um filo à esquerda. Se eu somar a unidade, eu tenho o C, que é o seu irmão à direita. Tá certo? Bom, seguindo adiante. De forma análoga, né, nós determinamos se o nó é um filo à direita e onde está o seu irmão à esquerda. Então, se ele é par, e aí você subtrai a unidade. Tá bom? Bom, e como saber se D não tem filo esquerdo e ou direito? Pensem um pouquinho.
Na realidade, isso já não vai ser tão trivial, né? A gente vai precisar de um campo a mais em cada nodo, onde a gente vai indicar se este está sendo ou não utilizado, tá bom? Então, eu vou demonstrar isso graficamente ali, né, marcando eles como vermelhos, tá? Para ficar mais claro, vamos ver então, se a gente quisesse computar, né, onde está o filho direito de D, a gente tem a expressãozinha que nós vimos antes, né? Então, eu vou pegar o índice, multiplico por 2, então 3 vezes 2, 6, e somo 2 unidades, né? Então, eu vou ter o valor 8. Aí eu vou lá e olho, opa, o 8 está marcado como vermelho. Então, isso significa que D não tem filho à direita. Tá bom, pessoal? Deixa claro que essa forma de representação ela é denominada representação implícita em vetor de árvore binária. Tá bom? E para armazenar uma árvore binária completa com profundidade igual a D, será necessário um vetor com 2 elevado a D mais 1 menos 1 elementos. Tá bom, pessoal? Por fim, a implementação da representação implícita em vetor de árvores binárias é uma boa proposta de exercício. E eu vou deixar isso para que vocês desenvolvam, tá bom? Nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.